Você trabalha com restaurantes e está numa dúvida se investe ou não na compra de algum tipo de equipamento, é agora que você vai ter algumas orientações comigo. E enquanto o pessoal está entrando nessa live, eu vou fazer uma rápida apresentação para você que está me vendo gravado. Olá, eu sou Isabela Gontijo, eu sou criadora de restaurantes eficientes. Eu tenho uma empresa que trabalha com projetos funcionais de restaurantes e eu também sou membro do FCSI, que é uma sociedade internacional de consultores em food service, a mais importante sociedade de consultores de food da área de alimentação no mundo. Aqui no Brasil somos 24, eu sou a única aqui da minha região, e é uma alegria eu poder trazer para vocês conhecimentos a esse respeito, porque eu estou sempre estudando, aprendendo com os meus colegas da sociedade, donos de fábrica, e a gente tem acesso em primeiríssima mão a respeito especialmente desse tema que são equipamentos e tecnologias. Então acho que eu posso contribuir muito, tá bom? Bom, hoje, já eu converso um pouquinho mais com vocês a respeito, mas hoje eu queria falar para vocês a respeito de equipamentos e tecnologias, porque existe ao mesmo tempo um sonho, mas ao mesmo tempo a gente tem um receio, na verdade, se a gente investe ou não em tecnologia. E eu entendo essa questão por causa do que? Do investimento inicial. Sempre o investimento inicial é o maior receio das pessoas a respeito de tecnologia. E o investimento inicial, a segunda preocupação vai ser se realmente vai adiantar esse investimento inicial, que já é uma questão para pessoas que já estão mais preparadas para fazer esse tipo de investimento. Tem gente que está com tanto problema de ter esse dinheiro para investir que ela já se sabota, né? Ela já pensa, não vale a pena não, esse negócio eu ouvi falar de fulano que comprou e não deu certo. Geralmente esse tipo de pensamento não vem de quem tem dinheiro, engraçado, né? De gente que tem dinheiro e que sabe investir, que calcula. Normalmente vem de gente que tá aí com medo mesmo por causa do dinheiro. Mas por isso que eu estou aqui, então a minha ideia é trazer mais informações técnicas, mas eu não vou entrar em detalhes técnicos, eu digo informações profissionais para ajudar vocês. E uma coisa super importante, essa sociedade que eu faço parte tem um código de ética que eu não posso transgredir. Eu não posso receber dinheiro de nenhuma empresa que vende equipamentos, e de forma que eu posso falar de qualquer marca, indicar qualquer marca, seja ela qual for, porque eu vou avaliar assim em termos de realmente eficiência. Então vocês podem ficar tranquilos. Hoje aqui eu não vou citar marcas, né? Eu acho que não é legal, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui pra mim. Inclusive, como a ideia hoje aqui é falar de tecnologia e equipamentos, vocês podem colocar aqui algum tipo de equipamento que vocês têm dúvida a respeito de se vale ou não vale a pena, tá bom? Então vão escrevendo aí que eu vou respondendo. E então vamos lá, bom dia, todo mundo, alguns já estão chegando aqui. Bom dia. Primeira coisa que a gente vai fazer, tem uma setinha, um aviãozinho que fica no canto da tela direita. Você vai pegar, vai clicar ali, vai encontrar quem é que está online e vai convidar para essa live. Blogueira, estou? Sim, blogueira, gente, porque essa live tem que chegar para muitas pessoas, quantas mais melhor. Se a pessoa gosta de restaurante, se a pessoa tem um restaurante, trabalha em bar, é garçom, é interessante, mesmo que seja um garçom, para ele entender o valor daquele equipamento que ele está vendo ali dentro da lanchonete, Então é bem interessante para que esse conhecimento chegue a muitas pessoas. É um conhecimento gratuito que eu estou dando para vocês, é a minha profissão, eu também trabalho com isso no outro modelo de trabalho, mas eu estou dando para vocês aqui, abertamente. Então esse é o momento da gente se ajudar, beleza? Eu escolhi fazer o seguinte, eu vou falar numa sequência de equipamentos que eu acho que um estabelecimento da área da alimentação, seja ele restaurante, lanchonete, bar, boteco, o que seja, tem que adquirir, certo? Tem que adquirir? Não, vai depender do tipo da operação, tá? Uma outra coisa também, no final da live eu faço live escutas, e no final da live
eu sempre passo aquela dica bombástica, inovadora, que vai fazer muita diferença na sua cozinha, no seu negócio. E eu sempre dou uma palavra-chave no final, que eu quero saber se realmente você assistiu até o fim. Então vocês segurem aí, que eu vou falar já já. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: o equipamento, ele vai ser bom de acordo com o tipo do seu negócio. Então, por exemplo, se você vai fritar uma coisa uma vez na vida, outra vez na morte, não adianta ter uma fritadeira. Mas se você frita muito, talvez já seja importante, vou falar disso já já. E a outra coisa, para um equipamento ser eficiente, a marca vai ser fundamental. Então não adianta você comprar o equipamento, você está comprando a marca. Engraçado, né? Não é a mesma coisa que outros tipos de, assim, não existe genérico nessa área de equipamento de cozinha, entendeu? Então, assim, o genérico que é igualzinho o bom, só que é feito no fundo de quintal. Não existe. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir para vocês entenderem melhor. Não existe genérico em equipamento de cozinha. O que pode existir são marcas consolidadas que não estão com o mesmo marketing, tá? Mas genérico, a pessoa faz igualzinho aqui na minha cidade, não existe já. E eu nem tenho como explicar isso hoje nessa live. De repente, quando eu estiver visitando alguma fábrica, eu mostro para vocês o porquê. Mas existe sim diferença de preço de marcas que tem um ótimo marketing, enfim. Já já eu falo para vocês sobre isso, tá? Mas bora lá. Vamos preparar a sequência de equipamentos que vocês, em termos de prioridade, numa sequência de abertura de negócio. Então, você vai abrir o negócio. Caramba, não tem dinheiro pra nada, não sei o que. Abriu, começou a trabalhar, sentiu que aquilo dali vai virar uma profissão mesmo, que você vai pra frente. Os primeiros 2 equipamentos que você vai orçar para ter são, atenção, um processador de alimentos. O que é o processador? Gente, aquele picador de comida, né? Geralmente a gente usa processador para cortar vegetais. Seja ele um processador comum, um cutter, que é um tipo especial de processador, que ele também liquefaz e tal. Um bom liquidificador, a depender da sua operação, se é o liquidificador, mas não tô falando liquidificador valita não, tô falando um específico, né? Ou um moedor de carne, se o seu caso é trabalhar com carne, né? Então, assim, algum processador que vai picar o seu alimento, ele vai ser o primeiro equipamento que você vai orçar. Preste atenção. O que é que vai contar nessa questão do processador? Primeiro, tipo do alimento, né? Não adianta, se você faz hambúrguer, comprar um processador que vai picar chuchu, né? Então, tem que saber certinho qual é o tipo do alimento. Mas se você vai picar chuchu, tomate, acelga, aí tem que ser um processador mesmo. O que mais vai contar na compra do processador? Não é tanto o preço do equipamento, é o custo da lâmina. Gente, dica de ouro. A lâmina fica mais cara do que o equipamento. É que nem impressora, que eles ganham no cartucho, processador ganha na lâmina. Então você pode comprar o mais caro, que ele vai gastar uma lâmina por ano. Você compra o mais barato, ele vai gastar 10 lâminas, 20 lâminas por ano, e você vai pagar mais caro do que o processador mais caro. Calcular, entendeu? Então, essa dica de ouro, podia ter até deixado pro final, hein? Essa daí. Mas enfim. Bora lá, segundo equipamento que você... Gente, processador, já pensaram em comprar processador na vida de vocês? Me digam aí. Pois é, pensem. Segunda coisa, lavadora de louça. Esse equipamento vem antes de tudo. Vem antes de fritadeira, vem antes de tudo. Por quê? Porque a lavadora de louça, se na sua cidade pode alugar lavadora de louça, aí calcula, tá? Lavadora de louça é um dos equipamentos mais eficientes dentro de uma cozinha, porque ela libera uma pessoa da produção, certo? Libera uma pessoa da produção para ficar trabalhando em outras coisas, como por exemplo fazer comida. Ela vai higienizar verdadeiramente
verdadeiramente as suas louças. Repare só, quando você lava a louça à mão, você não garante que você limpou a louça por inteiro, certo? E outra coisa, especialmente o tempo de secagem, é muito comum que você passe um pano de prato. Então aquela louça, ela continua contaminada. Ela está lavada, mas ela não está higienizada. Isso daí, além de poder gerar contaminação, com o tempo ela vai manchando, se estragando assim aos pouquinhos, sem contar que escorrega na mão, vai quebrando e tal. A lavadora vai reduzir, propaganda de lavadora, vai reduzir quebra, vai higienizar os seus utensílios. Ela lava muito mais rápido, em maior quantidade do que uma pessoa lavaria. Ela seca em menos de 30 segundos as louças, elas já estão prontas para usar, e ela economiza em produtos químicos, detergente, em água, certo? E acaba que o gasto de energia elétrica das lavadoras novas, de boa tecnologia, é muito baixo. Então só tem vantagens. Tem países, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, que já é obrigatório. Se você tem um restaurante, é obrigatório ter lavadora por questões ecológicas e econômicas. No Brasil ainda não é obrigatório, mas você já pode adiantar. Faça o cálculo, você vai ver que faz total diferença na sua operação. E ela se paga em menos de um ano. Menos de ano, seu investimento já está pronto, beleza? Lavadora. Então essas duas são abre-caminhos de restaurante. Depois disso, sistema de climatização e exaustão. Eu vou falar depois, mas na verdade coifa é obrigatório por lei, né? Então eu tô considerando que a gente está seguindo a lei. Mas sistema de climatização é um que você vai colocar para dentro da sua cozinha uma temperatura interessante. Eu acho que, na verdade, a climatização profissional, ela seria uma das últimas coisas que você investiria. Mas, assim, ter um exaustor, uma boa coifa, um insuflador, caso seja necessário, já é um investimento inicial bem importante por causa da boa e velha baixar a temperatura de cozinha. Como eu sempre falo nos meus vídeos, aumenta em 30% a eficiência da equipe. Então, 30% na melhora da eficiência da equipe, se você baixar a temperatura da sua cozinha, é uma diferença radical, não é verdade? Significa que a cada 4 pessoas que trabalham na sua cozinha, uma não seria necessária se 3 estivessem trabalhando com conforto térmico. Então, coifa e um sistema de exaustão inicial, assim, vai ser bem importante assim que você tiver sua lavadora de louça. Beleza? Ou às vezes até no início mesmo já coloca. Beleza, tive esses 3. Até aí, esses são os equipamentos iniciais para quem tá chegando agora. Então, processador, lavadora de louça, coifa com exaustor. Beleza? Consegui implantar isso na minha operação. Agora você vai começar a pensar numa fritadeira, tá? Eu sei que todo mundo já chega comprando fritadeira, né? Mas é porque, eu entendo, é porque tem algumas operações, por exemplo, gente que faz batata frita ou entradinhas em grande quantidade, entradinhas tipo dadinho de tapioca, essas coisas, ou você vende fried chicken, aí não tem jeito, o seu negócio, na verdade, não é um negócio, o seu negócio é uma fritadeira e ao redor dele foi construído um restaurante, então você tem que comprar fritadeira desde o início. Mas quando é outra coisa, outro tipo de restaurante, a fritadeira vai ter que ser comprada em algum momento, desde que você tenha como um prato fixo do seu cardápio coisas que precisam de fritura, tá? Então, se você faz batata frita, se você faz peixe empanado, esse tipo de coisa, coxinha, você tem que ter fritadeira, tá? Eu tô falando sou muito duro pra vocês, sinto muito, mas é verdade. E a sua fritadeira, você não pode fritar mais em fogão, em panelinha esquentando. Se você tá fazendo isso, sinto muito de dizer, talvez em 2 anos seu negócio não se sustente mais. Entendeu a dureza do que eu tô falando? É muito sério, tá? É muito, muito sério. Então eu tô sorrindo, mas é porque eu não quero assustar tanto. Beleza, eu tenho esse problema, às vezes eu assusto as pessoas. Mas bora lá. Então, fritadeira é uma coisa que você vai ter que comprar. Não compra aquela fritadeirinha furrequinha desse tamaninho que você coloca ela na tomada,
ou aquela furrequinha desse tamaninho que coloca que é a gás, essas pequenininhas, elas não dão rendimento, elas gastam mais energia do que se você estivesse fazendo no seu fogão, numa panelinha. Então elas não servem, é só para perder dinheiro, elas vão estragar rapidinho. Se for numa cidade litorânea, amigo, já era. Então compra uma fritadeira digna, aquela profunda, de uma marca mediana para cima. Então, mas como eu falei, hoje eu não vou ter nem tempo de ficar falando especificamente, mas vocês podem me dizer aqui qual que é a marca, qual equipamento que vocês têm dúvida, tá? Que vocês gostariam de saber um pouquinho mais, que eu posso de repente até usar como exemplo aqui na minha lista, talvez eu não esteja, então aproveita e coloca aí. Beleza, então fritadeira e forno. Forno também é um negócio, olha, forno dá pra fazer uma série de uns 3 aulas só sobre forno, porque existem muitos tipos de fornos. Eu sei que você chega na sua cidade, naquelas lojas que vendem equipamentos para restaurante, que você acha que é super profissional aquela loja, né? Quem tá começando fica encantado e tal. Ai, gente, chega lá, é um monte de quinquilharia e tem uma marca boa, geralmente é assim nessas lojas. Eu fiz até um vídeo um tempo atrás que mostrava isso, um monte de quinquilharia, que é só pra rasgar dinheiro e tem uma marca boa lá no meio, uma marca média, nem é boa, né? Mas assim, para comércio de negócio é o que temos para hoje, né? Mas o que vai acontecer? Existem muitos tipos de forno. Então, quando você vai nessas lojas, basicamente eles só vendem aquele forno basculante de radiação, que é aquele comunzão que tem aquela portinha de vidro que você abre assim, aquele ali que sai mais calor para fora do que para dentro, sabe qual que é? Esse forno para algumas operações já é suficiente, mas à medida que você vai evoluindo com o seu negócio, você vai ter que estudar o seu tipo de forno, porque existe, gente, todo tipo de forno para cada tipo de comida. Não fica pensando que só existe esse e forno combinado, tá? Tudo bem, forno combinado é maravilhoso, mas eu já entrei, eu inclusive já teve, nos últimos poucos anos, teve 2 restaurantes que tinha forno combinado que as pessoas não me contrataram. Contrataram outra pessoa que nem era da área de alimentação para fazer projeto, ou contrataram uma fábrica e a fábrica tacou-lhe um forno combinado. Eu falei, esse forno é o seu problema, vamos abaixar o nível do forno. Tava um forno muito grande, muito chique para o que a pessoa precisava. A pessoa vendeu, tá uma beleza agora, tá tudo funcionando na cozinha dela. Então assim, não pensa que tem só o forno, esse forno basculante basicão e o forno combinado. Existem várias gradações e tipos de forno diferentes. Se é forno de pizza, se é forno para pão, se é forno para bolo, se é duas câmaras. Então tem muita variação e aí tem que ser estudado especificamente para o seu negócio. E sim, eles dão retorno muito rápido quando é o forno correto, beleza? Depois que você comprou sua fritadeira, seu forno, agora eu vou falar do último equipamento, que é o meu total queridinho. Gente, é o equipamento dos sonhos, pelo menos no futuro, daqui a 10 anos, eu acho que eles vão fazer um equipamento diferente, mas esse equipamento, ele é maravilhoso. Ele já existe há muito tempo, só que a tecnologia boa dele tá surgindo só agora, nesses últimos anos, durante a pandemia. E agora, esse ano, teve uma tecnologia muito legal que surgiu, que é a frigideira basculante. Frigideira basculante. Quando acabar aqui essa live, você vai digitar frigideira basculante, aí você vai dar uma olhada como é que ela funciona. Pega uma chique para você ficar babando que nem eu. A frigideira basculante, ela serve para fritar, certo? Só que ela é tipo um retângulo com uma tampa. E esse retângulo é uma cuba retangular, tipo, quem sabe o que é GN, né? Tipo uma GN funda. E ali você consegue fazer, por exemplo, fritar um bife, vários, né, bifes, porque tem frigideiras muito grandes e frigideiras pequenas. Tudo pode ser elétrico ou a gás, né? Em geral, essas daí a gente usa elétrico. Então você consegue fritar um bife tranquilamente. Nesse mesmo local,
você consegue encher essa cuba de óleo e ela se transforma em uma fritadeira totalmente aquecida por todos os lados, sem perda de energia, de calor para fora. Então, uma fritadeira de alto desempenho. E ela também ela escoa também, então você não tem que ficar tirando a cuba para tirar o óleo, ela tem o dreno. Isabela, mas eu preciso fazer arroz. Tudo bem, ela tem uma torneirinha que ela joga água dentro, ela enche de água e você, no mesmo local, você faz arroz, você refoga o seu alho e coloca o arroz e ele enche de água. Tem tampa, então ele cozinha rápido e tal. E ainda por cima ela é basculante e ela tem uma alça que você acabou de preparar, ela desligou, ela tem timer, controle de temperatura, e aí você vira ela com a alcinha, e aí a comida que tá ali já cai direto na sua vasilha, na sua GM, na sua cumbuca, o que você preferir. E é autolavável. E agora surgiu uma tecnologia muito bacana para a fritadeira basculante, que é um tipo de aquecimento por baixo dela, que ela aquece por igual e ela evita queimar o fundo. Imagina você fazer arroz e o arroz do fundo não queimar. Pois é, temos tecnologia para isso. Claro que essa tecnologia é nova, muito cara, talvez não seja o caso do seu restaurante, mas existem outras marcas que estão fazendo frigideira basculante, que não tem ainda essa tecnologia de não deixar grudar, de não deixar queimar no fundo, mas que vale muito a pena, porque às vezes você, presta atenção, no momento ápice desta live, você talvez nem precise mais de fogão. Você talvez, estou repetindo, talvez você não precise mais de ter fogão na sua cozinha. Você faz tudo nesse próprio equipamento, entendeu? Você não precisa mais ter gás, você não precisa ter mais panela, você faz tudo numa frigideira dessa, às vezes duas, uma lado a lado, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela mantém temperatura, se você não precisa ficar aquecendo o arroz para ficar mantendo quentinho. Ela é simplesmente nota 10. Para mim é meu queridinho no momento. No momento não, né? Tem uns 2 anos que eu sou apaixonada por esse equipamento. Você já conheciam frigideira basculante? Me digam aqui se já ou se não já conheciam. E aproveitem e já tirem suas dúvidas. Tô vendo que vocês já conhecem todos os equipamentos. Não conhecem todos, mas o importante que eu dei hoje foi a sequência do que comprar, né? Do que orçar, pelo menos, e como sonhar adequadamente. Meu sonho é ter isso, depois aquilo outro. Beleza, Eduardo Rosa não conhecia a frigideira basculante. Beleza, gente, enquanto vocês vão tirando dúvidas, eu vou só fazer aquele encerramento, que é o tempo de chegar aqui a pergunta pra mim. Essa live vai ficar gravada, é aquela sequência que eu tô fazendo do SOS Restaurantes, que são lives que eu tenho feito às 9 horas da manhã. Lembrando que esse conhecimento que eu tô passando aqui, você dificilmente, sinceramente, não vai encontrar em outros lugares na internet brasileira. É um conhecimento bem diferenciado que eu recebo dos meus colegas e tal, né? Aí chegando o pessoal da Miyake, um dia a gente vai falar sobre pizza aqui na live, né, Renato? Então, curtam, e aí vamos lá para a palavra-chave. Vocês precisam, né? Eu já tô mandando em vocês, olha a mandona que sou eu. Então eu queria combinar que vocês vão curtir essa live e vão colocar lá no comentário a palavra-chave, que vai ser o quê? Frigideira. Frigideira é uma boa palavra-chave para ver se vocês assistiram essa live até o final. Combinado? Tô vendo que alguns não conheciam esse equipamento. Depois vocês dão um Google, vão dar uma olhadinha como é que elas funcionam, que elas são muito, muito interessantes mesmo, e o custo tem valido a pena. Não as chiquérrimas, né, gente? As chiquérrimas é difícil, mas as médias boas vale bem a pena. Então é isso, um grande abraço e nos encontramos online ou presencialmente, quem é daqui de São Luís. Um abraço a todos, bom dia e até mais!